Yesterday was part 1 for women and discipleship. Então ontem nós vimos a primeira parte de mulheres e discipulado. We looked at the Great Commission in Matthew chapter 28. E nós vimos a grande comissão em Mateus 28, 18 a 20. And we know the context for the Great Commission is the whole Bible. E nós entendemos então que o contexto é a Bíblia toda para o discipulado. Jesus gives us the Great Commission after he has lived his life, died, been raised. Então Jesus nos deu essa grande comissão depois que ele viveu aqui, morreu e ressuscitou. And now we are living in the time as he is ascended and enthroned in heaven. E agora nós estamos vivendo aquele período onde ele já foi assunto aos céus e está sendo entronizado. We're waiting for him to come back. E estamos esperando para que ele volte. That's what's next. E é isso que vem agora. He is now 1 minute closer to coming back than a minute ago. Então agora ele já está mais perto de vir do que 1 minuto atrás. And as human beings, we are in desperate need of context, context, context. E como seres humanos nós estamos sempre desesperados por contexto, contexto, contexto. We need context because we are not omniscient. Nós precisamos sempre de um contexto porque nós não somos, we're not, Omniscient. nós não somos oniscientes. We don't know everything perfectly. Nós não conhecemos todas as coisas perfeitamente. We don't understand things perfectly. Nós não entendemos as coisas We perfeitamente. misunderstand each other all the time. Nós nos confundimos e não nos entendemos muito bem o tempo todo. As a person, you're misunderstood many times. E às vezes você mesmo não se entende. Maybe my favorite example of this in my own life E um dos exemplos favoritos da minha própria vida com relação a isso when people in my neighborhood assume I am French. é quando as pessoas da minha vizinhança lá acham que eu sou francesa. I can't speak French. Eu nem falo francês. People ask me for directions. As pessoas me pedem informação, They want me to help them. eles querem que eu ajude eles. I was at the eye doctor the other day and my doctor describes to me in French. Outro dia eu estava numa consulta médica e o médico começou a falar comigo e explicar tudo para mim em francês. I don't understand them, they don't understand me. Eu não entendo eles, eles também não entendem. They need the context. A gente precisa de um contexto. I need the context. Eu preciso de um contexto. That's why we need context. E é por isso que nós todos precisamos de contexto. Misunderstandings everywhere. Porque os mal entendidos estão em todo lugar. This is how it is when we disciple women. E isso também acontece quando nós discipulamos mulheres. We need to understand the right context so we can have the right expectations. Então, para termos as expectativas corretas, nós precisamos entender todo o contexto. So in this session, we're going to look at a very popular passage of scripture for discipling women. Então, nós vamos ver agora uma passagem muito comum que fala sobre o discipulado de mulheres. Please open your Bible to Titus chapter 2. Então, abre aí a sua Bíblia para Tito, capítulo 2. I believe that Titus chapter 2 describes a strategic new creation ministry of a woman's home. Eu creio que Tito, capítulo 2, descreve um ministério, uma estratégia de ministério da nova criação no lar de uma mulher. What comes to your mind when you think about homemaking? O que vem na sua cabeça quando você pensa em ser dona de casa? Are you thinking only about the things you can see? Você pensa só naquelas coisas que você pode ver? The dishes, the mold, the sweeping. A louça, a roupa suja, varrer o chão. Titus 2 helps us see the things we can't see with our eyes. Mas Tito aqui nos ensina a ver as coisas que nós não conseguimos ver. And in this passage, it's so popular for disciple making because all the dots are connected. E essa passagem ela é tão boa para discipular que todos os pontinhos se conectam aqui. He's talking about marriage, motherhood, the local church, the home, and the gospel. Ele fala aqui sobre casamento, maternidade, a casa, o evangelho. We use Titus 2 all the time to talk about discipling E women. nós usamos esses assuntos para conversar todo o tempo com as mulheres. But sometimes we forget also about 2 Timothy chapter 3. Mas às vezes a gente se esquece de 2 Timóteo capítulo 3. Verse 16 through 17 says this. De 16 a 17, diz isso. 2 Timóteo
Não, agora ela falou Timóteo. Okay. 2 Timothy 2 Timothy 3. 3. Agora é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Just a minute. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. So when we're discipling women, we need to remember that the whole Bible is for our profit. Então, nós temos que lembrar que quando nós estamos discipulando mulheres, a Bíblia inteira, ela é como se fosse um lucro para nós. Genesis to Revelation, all of it is for our good. De Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo que está incluso ali é para o nosso bem. All of it is to equip us for ministry. Tudo isso que está escrito é para nos equipar para o ministério. Every woman needs the whole Bible, not just Titus 2. E toda mulher precisa da Bíblia inteira, não é só de Tito 2. We don't only focus on one chapter of the Bible, we see the whole thing. Nós não podemos focar apenas num lugarzinho da Bíblia, nós precisamos examinar a coisa toda. This is why yesterday I spent this time to talk about the whole Bible story. E é por isso que a gente gasta tanto tempo aqui falando sobre toda a história da Bíblia. It's our context for ministry. Porque esse é o contexto nosso para desempenharmos esse ministério. It's like when you give a child one of those dot-to-dot pictures. É como quando você dá para uma criança aqueles desenhos que tem vários pontinhos assim que a gente precisa ligar para formar um desenho. The child is only looking 1, 2, 3. A criança ela só fica enxergando lá e procurando os números. Número 1, 2, 3. But you see the big picture. Mas você já consegue ver a figura toda. You say, look, draw this giraffe. E daí você fala, olha, desenha essa girafa. But they can't see it until all the dots are connected. Mas eles não conseguem ver a girafa até que eles conectem todos os pontinhos. It's like this when we study the Bible. E é dessa mesma forma quando nós estudamos a Bíblia. You need to see the whole picture when you're doing 1, 2, 3. Você precisa olhar todo o cenário antes de você fazer lá 1, 2, 3. Now, obviously, it could take weeks to talk about Titus chapter 2. E é claro, nós podemos gastar aqui semanas para conversar sobre Tito 2. But we're going to focus on one aspect of this chapter about discipling women. Mas nós vamos focar aqui num único aspecto sobre o discipulado de mulheres. So here's the context of Titus 2. Então aqui é o contexto de Tito 2. Just a little bit of background for you about the city and the people. Então eu vou dar um pouquinho um pano de fundo aqui sobre a cidade, sobre as pessoas. This is a letter written by Apostle Paul to Pastor Titus. Então essa é uma carta de Paulo ao pastor Tito. Titus is a pastor of a church in Crete. E Tito, ele é pastor da igreja em Creta. This letter is written 2,000 years ago, but it could be easily written today. Essa carta foi escrita 2000 anos atrás, mais ou menos, só que ela pode perfeitamente ser lida para os dias de hoje. And it is for us today. E é para nós hoje. It was written to us and all the believers to come before the Lord Jesus returns. Ela, na verdade, foi escrita para todos os crentes, até aqueles que vão ficar vivos até a vinda de Jesus, para todos nós. Crete, of course, is the biggest island in the Greek Isles. E Creta é a maior ilha ali naquela região das ilhas gregas. The Crete people were polytheists. E os cretenses, eles eram politeístas. They worshipped the Greek pantheon and other gods. E eles adoravam todos aqueles deuses gregos e outros deuses. Crete was really special to the Greek mythology because they believed Zeus was born there. E era uma ilha, Creta, muito famosa, até importante, porque eles criam que o deus deles lá, o Zeus, havia nascido naquele lugar. But back in Paul's day, Crete was under Roman rule. Mas naqueles dias de Paulo, a ilha de Creta estava sob o domínio romano. And Rome was what the Cretans were supposed to aspire to now. E na Roma era aquilo que os cretenses aspiravam ser como cidade. All cities have a kind of vibe or a feeling about them. Todas as cidades têm alguma característica, alguma coisa que te lembra dela. Something they're famous for. Alguma coisa pelo que essa cidade e essa região é famosa. Just like if I say São Paulo, something comes to your mind. E é como se eu disser a palavra São Paulo, daí já vem alguma coisa da cidade de São Paulo na sua mente. If I say Paris, something comes in your mind. Se eu digo Paris, alguma coisa já vem na sua cabeça. If I say Delhi,
there's something in your mind. Se eu digo dele, alguma coisa vem na sua mente. What comes to the mind in this time when you say Rome E o que vinha na cabeça nesse tempo, nessa época aqui, quando se dizia Roma, is glory, era glória, all the wealth and power. era toda a riqueza e poder. Rome was the city of the future. E a Roma era a cidade do futuro. This is where future is going, is E Rome. era para lá que o futuro ia caminhar, Roma. And if you're against Rome, you're on the wrong side of history. E se você fosse contra Roma, você estava do lado errado. So now there is a new church plant in Crete. Então agora havia uma nova igreja plantada ali em Creta. A little family of believers in Jesus Christ. Uma pequena família de crentes em Jesus Cristo. They know God is the architect of the eternal city. Porque eles sabem e eles creem que Deus é que é o arquiteto da cidade eternal. This letter is written to men and women and children who know Jesus is the true king. E essa carta foi escrita para famílias, né, mulheres, homens, crianças que sabiam que Jesus era o verdadeiro rei. He's greater than any Roman emperor. E ele é muito maior do que qualquer imperador romano. To be in Jesus' household is to be part of the real future. Ser parte da família de Jesus era ser parte do futuro. But here they are in Crete, living in the shadow of Rome. Mas aqui eles estavam em Creta, vivendo sob o domínio, a sombra de Roma. What do you think they're struggling with? Com que vocês acham que eles tinham que lutar? Scripture tells us in Titus chapter 1, verse 10 to 14. A Escritura nos diz aqui em Tito capítulo 1, 10 to 14, 10 to 14. de 10 a 14. Tito capítulo 1, de 10 a 14. Do you want me to read? Sure. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Sounds like a mess, doesn't it? Parece uma bagunça, não? But Paul has better things in mind for the believers in Crete. Mas Paulo tem outras coisas, melhores coisas na mente para os crentes dali. Jesus has ransomed them from their former ways. Jesus os havia resgatado da sua antiga forma de viver. They're now part of his new creation. Eles são agora parte de uma nova criação. It's their life in Christ that is the basis for the ministry of Titus. Então, a nova vida deles em Cristo é que era a base para aquele novo ministério, para aquele ministério. This is why Paul left Titus in Crete to disciple and pastor these people. E essa foi a razão pela qual Paulo deixou Tito ali em Creta para fazer o discipulado. They need to grow up into the knowledge of the truth. Porque eles precisavam crescer no conhecimento da verdade. So Paul says in the next paragraph, the first verse of chapter 2, Então Paulo fala no primeiro ali em seguida, do primeiro versículo do capítulo 2, but as for you, teach what accords with sound doctrine. tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Now, what's about to follow in the rest of this is Paul's expressions of authentic new creation life. Então, o que realmente quer dizer isso, seguir nesses passos de uma verdade autêntica? Because their dead souls have been raised to life. Porque almas mortas ressuscitaram para uma nova vida. This list might look very practical, and it is. E essa lista acaba parecendo muito prática, e na verdade é. But it has echoes of eternal truth. E ecoa como uma verdade eterna. This is what practically corresponds to eternity. E isso é o que na prática corresponde à eternidade. This is not just to have an orderly church. E isso não tem a ver muito com simplesmente dizer para ter uma igreja organizada. This is what accords with sound doctrine, Isso tem a ver com sã doutrina, which is the gospel, que é o evangelho. not just orderly church life.
não é simplesmente uma vida de igreja toda organizadinha. The gospel is the word of Christ. O evangelho é a palavra de Cristo. The commands that follow are for God's glory and our good. E os mandamentos de Deus são para a glória dele e para o nosso bem. It comes from the one who created us. E vem daquele que nos criou. He knows how he wants to be magnified. E ele sabe como que nós temos que viver, como que nós somos feitos. He knows what we need to be satisfied at the deepest level. E ele conhece, ele sabe como nos satisfazer no nível mais profundo. We have to keep this in mind actually when we read any command in scripture. E nós precisamos manter isso na nossa mente quando nós lemos a Bíblia toda, à medida que nós vamos conhecendo a This is what palavra. accords with sound doctrine, the gospel. Isso está de acordo com a sã doutrina que é o evangelho. It might seem on the surface that Paul is telling women to only look at things they can see. E parece que Paulo ele está falando uma coisa, na verdade ele não está falando coisas superficiais a respeito das coisas que as mulheres podem apenas ver. But this is all about what is unseen, things you can't see, things that are eternal. Na verdade, então, isso é sobre coisas que nós não podemos ver, que elas não podem ver, coisas que são eternas. This is part of the cosmic realm of Jesus. Isso é parte do mundo cósmico que tem tudo a ver com Jesus. And we get to participate in it. E nós temos que participar disso. So we're going to read a long paragraph, Titus chapter 2 verses 1 through 15. Então nós vamos ler um texto um pouco longo agora, mas nós vamos ler aqui o capítulo 2 de Tito, de 1 a 15. Let's see what kind of strategic new creation ministry Paul is describing for us. Vamos ver aqui qual é a visão estratégica de Paulo para esse ministério de mulheres com relação à nova criação. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Good job. That's a lot. Now, obviously, there are many people included in this exhortation. É claro que aqui há diversos tipos de pessoas Older incluídas. men, older women, younger women. Homens mais velhos, jovens, mulheres mais de idade, outras mais jovens. All of us. Todos nós. Paul is telling Pastor Titus how discipleship works in the church. E aqui Paulo ele está dizendo, instruindo a Tito como que ele deve estabelecer, organizar as coisas ali dentro da igreja. This is what corresponds to the gospel. E isso tudo corresponde ao evangelho. Titus, pastor, is teaching older women to teach younger women. Tito, pastor, ele está ensinando as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens. The pastor teaches the older women, teaches the younger women.
O pastor ensina as mulheres mais velhas a instruírem as mais jovens. All of this is in accordance with sound doctrine. E tudo isso está de acordo com uma sã doutrina. He says they are to teach what is good, E aqui diz para ensinar o que é bom. and he describes it. E aí ele descreve como tem que ser. To love the husbands and the children, be self-controlled, pure, working at home, kind. Então ele fala aqui várias coisas, como que tem que ser o comportamento, como que tem que cuidar da casa, como que tem que amar o marido, como que tem que cuidar dos filhos, como tem que ser a pureza. Be submissive to their own husbands, so that the word of God may not be E reviled. inclusive a submissão ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. There's a question last night about how old you have to be. Então ontem à noite houve uma pergunta sobre que idade você tem que ter. And I said, you don't have to check a birth certificate. E eu disse, agora eu digo, você não tem que ficar olhando o seu RG. I don't think he's talking only about biological age here. Aqui ele não está falando apenas sobre idade biológica. But ideally, it would be lovely for the whole church of older women to disciple younger women. Seria muito bom e o ideal, né, se a igreja pudesse todas as mulheres mais de idade ministrarem às mais jovens. For Mother's Day one year, my son brought home an activity he did in preschool. Um dia que o meu filho trouxe no Dia das Mães uma atividade da escola que ele fez na pré-escola. The teacher interviewed the children questions about their mom. E a professora tinha feito uma entrevista com ele sobre as mães. What is your mommy's favorite color? Qual a cor favorita da sua mãe? What does your mommy like to do? O que a sua mãe gosta de fazer? How old is your mommy? Que idade tem sua mãe? My son's paper said this. E o papel do meu filho, lá o trabalhinho dele dizia: My mommy is 10. minha mãe tem 10 anos. In his mind, 10 is the oldest, the biggest, the wisest. Então, na cabecinha dele, aquela idade 10 era um número top, era um número que a pessoa era já mais velha e muito inteligente. How old do you have to be to disciple someone? Quantos anos você tem que ter para você discipular alguém? God gives wisdom and you share it. Deus dá sabedoria para ser compartilhada. You don't need to check a birth certificate. Você não tem que ficar checando a data do seu RG. So if God's given you something to share, go find someone who's younger than you in the faith. Então, se Deus te deu alguma coisa para compartilhar, vai, procura, acha alguém com quem você possa fazer isso. And disciple one another who are in the same season. E vocês podem discipular umas às outras, inclusive aquelas que estão na mesma época, no mesmo período. If you're an older woman in the church, teach what is good. Se você é uma mulher mais velha na igreja, ensina o que é bom. Go find some younger ladies. Vai e procura, acha lá uma moça mais jovem. We need you. Nós precisamos de vocês. And what is the reason for this teaching? E qual é a razão para esse ensino? That the word of God may not be reviled. É que a palavra de Deus não seja difamada. To revile something is to criticize or slander it. E difamar uma coisa é criticar ou caluniar. When believers do not live in line with the gospel, Quando os crentes não vivem à luz do Evangelho, we're not practicing what we preach. quando nós não estamos praticando aquilo que nós ensinamos. This gives an opportunity for God's enemies to slander and criticize the gospel. Isso fornece uma oportunidade para os inimigos de Deus criticarem e difamarem o Evangelho. Of course, this is the last thing we want. E isso é a última coisa que a gente quer e que Ele quer. We want to give opportunities for these people to see our good works. Nós queremos criar oportunidades para que essas outras pessoas elas vejam as nossas boas To obras. see our light shine in the darkness. Nós queremos que a nossa vida brilhe no meio da escuridão And give glory to our Father in heaven. e que dê glória ao nosso Pai que está no céu. You might not think that your everyday ministry of loving your husband and your children does anything for the world. E às vezes talvez você pense que o seu ministério de ser dona de casa e armar o seu marido e cuidar da sua casa talvez não tenha nada a ver com
pregar o evangelho para o mundo. All of this has an impact in eternity. E isso tudo tem um impacto na eternidade. This text reminds us that Jesus is king over the whole cosmos. Esse texto aqui nos lembra que Jesus, ele é rei sobre o cosmos todo. And his glory shines as his people live in line with that. E a sua glória brilha à medida que o seu povo vive à luz das suas palavras. When Jesus said in Acts chapter 1 verse 8 that we'll be his witnesses, E quando Jesus diz lá em Atos que nós seríamos suas testemunhas, this witnessing isn't only happen when we open our mouth to say gospel words. esse testemunhar só acontece quando você abre os seus olhos e a boca. Part of our witness is adorning the truth of the gospel. Parte desse testemunhar é adornar o evangelho com o nosso comportamento. By having a life that is in line with the gospel truth. Tendo uma vida que está alinhada com as verdades do evangelho. When older women teach younger women Quando as mais velhas ensinam as mais moças to love their husbands and children amar os maridos e os filhos and manage their homes with Christ's lordship in view, e gerenciar os seus lares com o senhorio de Cristo, sob o senhorio de Cristo, we're acting in line with the reality of the new creation. na verdade, aí sim nós estamos atuando dentro desse plano da nova criação. It's show and tell. Isso é como você mostrar e contar. Our home is show and tell, but it's not about us. A nossa casa, o nosso lar tem que ser mostrar e contar, mas não é sobre nós. A funny story about my youngest son. E uma outra história engraçada sobre o meu mais novo. In preschool, he gets to do show and tell every day. Ele, na escola dele, ele tem um tipo de apresentação que é esse, mostrar e contar quase todo dia. The teacher told me that some of the children never bring show and tell. E a professora disse que nem todas as crianças trazem alguma coisa para mostrar e contar sobre. But my son brings show and tell every day. Mas o meu filho, ele todo dia tem uma coisa para mostrar e contar. He gets to bring something from his backpack Ele sempre tem alguma coisa na mochila. and say, "Listen to me, everyone. E daí ele mostra lá para as outras crianças e This fala: is todo my toy." mundo, escuta, me ouçam, eu tenho um brinquedo. She is not listening. Look." Olha aqui. It's about him expressing himself. É a forma dele expressar o que está dentro dele. He loves to be known and show and tell. Ele gosta de ser conhecido e gosta de mostrar e contar. Is your home open for ministry like this? E isso é uma porta aberta para ministrar. Come see the way we live. Venha e convide as suas amigas para ver como você vive. Come hear the words we speak at our dinner table. Olha, e venha, sente conosco à mesa e veja como nós conversamos. Come watch me raise my children. Olha, venha e assista, veja como eu estou criando os meus filhos. I'm not showing you for my glory. Eu não estou mostrando isso pela minha glória. This is not about me. Não é sobre mim, Jesus is king over my home. porque Jesus é o rei sobre a minha casa. Come and see. Venha e veja. This is a tiny picture of his cosmic lordship. Isso é uma figura bem pequenininha do grande cenário do senhorio de Cristo. This little house is under King Jesus. Essa pequena casinha aqui, ela está sob o senhorio, sob o reinado de Cristo. And so the whole cosmos is under King Jesus. Então todo o cosmos está sob o domínio e o reinado de Cristo. No, the term good works comes up a lot in Titus. Então aqui em Tito a palavra boas obras ela aparece com bastante frequência. That phrase, good works, is 13 times in the New Testament. 13 vezes no Novo Testamento aparece essa expressão boas obras. And a third of them are in Titus. E a terça parte está tudo aqui em Tito. I won't read all of them right now, Nós não vamos ler tudo, but he says, show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity. Então aqui no versículo 7, nós vamos ler tudo de novo, mas no versículo 7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. Pessoalmente. In verse 14, same chapter,
Jesus gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. E aqui no versículo 14, ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. The show and tell ministry of our home has to line up with the gospel. Esse ministério de mostre e conte da nossa casa tem que estar alinhado com o que nós sabemos do Evangelho. It's not just about being organized. Não é só a questão de ter uma casa organizada. It's about submitting to sound doctrine. É se submeter à sã doutrina. This is not a new thing for the people of God. E isso não é tudo novidade para o povo de Deus. In Deuteronomy chapter 4, verse 5 through 8, Em Deuteronômio 4, de 5 a 8, Moses explains to the nation of Israel how their attractional ministry will work for the world. Moisés explica às nações de Israel a natureza atrativa de um status que o povo de Deus tem. Ali tem as regras, algumas coisas. Let's read Deuteronomy chapter 4, verses 5 through 8 real quick. Vamos ler Deuteronômio 4, de 5 a 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Oh, amigas, Olha, friends, we want more than anything than for the nations to say this. nós queremos mais do que tudo que as nações digam isso sobre What nós. God is like their God. Que Deus é como esse Deus. He's near to them when they call on him. Ele está perto de nós quando nós o chamamos. What a joy it is to be participating in the new creation ministry of discipling women. Que alegria é participar dessa nova criação quando nós estamos discipulando outras mulheres. Yes, the local church benefits from this. Toda a igreja local se beneficia And disso. the world. E o mundo, The whole cosmos sees the wisdom of God. todo o cosmos enxerga a sabedoria de Deus. An audience of unseen beings see God's wisdom. E também a audiência daqueles seres que não podem ser vistos também enxergam isso, veem isso. This structure for discipleship and a woman's home-oriented ministry is not just about efficiency or culture. Então, essa estrutura, essa estratégia de se fazer esse ministério, onde basear esse ministério de mulheres, não tem só a ver com a nossa própria vida. Jesus is the greatest home manager the cosmos has ever seen. Jesus é o melhor dono de casa, que cuidou da sua casa, que o mundo já viu. He built his house and he sets it in order. Ele edificou a sua casa e ele a colocou totalmente em ordem. He's head over his church and he loves her perfectly. Ele reina sobre a sua igreja e ele a ama perfeitamente. He nourishes he nourishes her with his word. E ele a trata, ele a mima, ele cuida dela com a sua palavra. Jesus reigns in sovereign superiority over Rome. Jesus reina com toda soberania em todos os lugares celestiais. Over Rome, over Crete, over Rio, over everywhere. E ele reina em Roma, em Creta, em todos os lugares. We must live our lives focused on his sovereign lordship over all the cosmos. Nós precisamos entender que a nossa vida está sujeita à sua soberania que rege, que governa todo o cosmos. We bear the fruit of his spirit. Nós produzimos os frutos
dos seus frutos do Espírito. When we live self-controlled, upright, and godly lives now as we wait. Quando nós vivemos vidas controladas, organizadas, em submissão a Ele enquanto nós o esperamos. Verse 13 says we're waiting for our blessed hope. No verso 13 diz que nós estamos esperando, com grande esperança, The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus. quando aparecer a grande glória do nosso Salvador Jesus. So, practical question. Então, uma pergunta prática. Does bringing my home under the lordship of Jesus and waiting for his return mean that the house has to be perfect? Esperar a Jesus enquanto eu tomo conta da minha casa, isso tem a ver com a perfeição só daquilo que está na minha frente? No, Não. that's not what he's saying. Não é isso que ele está dizendo aqui. Another question. Outra pergunta. Does this text teach that women should not have jobs outside the home? Esse texto aqui fala alguma coisa sobre que as mulheres não devem trabalhar fora de casa? This is a good personal question, É uma boa pergunta pessoal, but it's the wrong question for this text. mas não é a pergunta a se fazer sobre esse texto aqui. Paul is not answering that question in this text. Paulo não está respondendo isso aqui. The question that we should ask ourselves from this text is this. A pergunta que nós deveríamos nos fazer sobre esse texto aqui é esta: How can I, as a Christian woman, como eu, como uma mulher cristã, so live and so work and disciple women in such a way that the holiness and hope of Jesus' return is the biggest thing in my life? como que eu posso viver e trabalhar de forma a discipular mulheres de tal maneira que a santidade e a esperança de Deus seja a maior coisa na minha vida? How can I leverage this, take opportunities for this focus of home ministry for the glory of Jesus? Como que eu posso equilibrar todas essas atividades aí para fazer com que Ele seja glorificado? Titus 2 is not teaching that Christian women need to be a domestic goddess. Aqui em Tito 2 não ensina que a mulher tem que ser uma deusa doméstica. It's how we point people to God through our home. É como nós apontamos a Cristo para as pessoas através do nosso lar. That is what accords with sound doctrine, the Isso gospel. que está de acordo com a sã doutrina que ele descreve aqui. Faithfulness in all these practical matters of loving our husband, loving our children. Fidelidade nessas coisas práticas, amar o nosso marido, amar os nossos filhos. In managing our homes, it honors the gospel. E cuidar da nossa casa, isso honra o Evangelho. Shows the world the beauty of the gospel. Isso mostra para o mundo a beleza do Evangelho. Shows them the astonishing wisdom of God. E mostra para eles a surpreendente sabedoria de Deus. We don't manage our homes because our home is our hope. Nós não gerenciamos a nossa casa, cuidamos da nossa casa porque a nossa casa é a nossa esperança. We manage our home and disciple women and prioritize our home because Christ is our hope. Nós fazemos tudo isso porque Cristo é a nossa esperança. So two things, and how do we do this? Então, duas coisas e como a gente faz isso. Number one, Número 1. throw yourself into the good work of discipling women. Atire-se nas boas obras de discipular outras mulheres. If you're a younger woman and you want to be discipled, go find someone. E se você é mais jovem e você quer ser discipulada, vai e procura alguém para te discipular. Like I said last night, don't sit back and say, no one's discipling me. Como eu disse a noite passada, não fica ali sentado e reclamando, ninguém quer me discipular. Go ask. Vai e pede. And if someone is shy or insecure and says no, E se uma pessoa se mostra insegurança, é tímida e fala não, don't give up. não desista. You keep asking and praying. Vai, continua orando e pedindo para outras pessoas. Ask your pastor. Pergunte para o seu pastor. Older women, can you recommend to me for discipleship, please? Quais as mulheres mais velhas que o Senhor pode recomendar para me discipular, para me ajudar? Your pastor will be like Titus. E o seu pastor vai ser como Tito. He'll find older women to disciple younger Ele women. vai descobrir alguma mulher de mais idade que pode ajudar você, He discipular would love você. to do this for you. E ele vai adorar fazer isso, ajudar nisso. Number 2, E o número 2. find ways to prioritize the ministry of your home.
Encontre formas de priorizar o ministério dentro da sua própria casa, do seu lar. We have so much energy and so many ideas. Nós temos tanta energia e nós temos tantas ideias. Think strategically about how your home can be a place for the gospel to be displayed. Pense de forma estratégica como que o seu lar pode ser organizado de forma a ter um ministério. There are so many layers to our home life. Tem tantas coisas na nossa casa, diferentes coisas para se fazer, diferentes áreas. Some of us are married, some of us are single, some of us have roommates. Algumas são casadas, algumas são solteiras. Some of us have children, lots of children or no children. Algumas de nós têm um monte de filho, outras não têm nenhum. All of our situations are so different. As nossas situações, na verdade, são bem diferentes. Think creatively about your home. Mas você pode pensar de forma criativa sobre o seu lar. Don't look at your sister's home and think, it's not like that. Então não fica vendo o lar das outras e falando, não é assim. Think and pray specifically about you, your gifts, and your home, and ask God to be glorified in them. Pense sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, o que você pode fazer para que Deus seja glorificado nisso. And realize this. E perceba, observe isso. The Lord calls many of us to work and ministry outside our homes. Deus chama muitos de nós para exercermos um ministério fora da nossa casa. He'll give us the ability to be faithful to Him. Ele nos dará a habilidade para sermos fiéis a Ele. Without neglecting the main priority. Sem negligenciarmos a prioridade. Of ministry to those who are closest to us through our home. De ministrar aqueles que estão mais próximos de nós e ligados ao nosso lar. If you feel that there's tension in this, se você sentir alguma tensão com relação a esse assunto, don't wait to pray and ask God for more wisdom. Não fique esperando, vá logo e ore a Deus pedindo mais sabedoria. Pray, God, help me make my home life priority for my ministry. Então você ore a Deus e peça para Ele fazer com que o seu lar seja o seu ministério prioritário. I don't want to neglect to love the people closest to me in my home. Eu não quero negligenciar as pessoas que estão mais perto de mim, mais ligadas ao meu lar. And He who has called you is faithful. E Ele vai te chamar, vai considerar você como fiel. We have ministry to do. Nós temos um ministério a fazer. It's not about us. E não é com relação a nós mesmas. The cosmic glory of Jesus. É a glória cósmica de Jesus Cristo. And like we saw in the Great Commission, como nós vimos lá na Grande Comissão, we have the promise of Jesus who said He's with us always. Nós temos a promessa de Jesus que diz que Ele está conosco todo o caminho. Jesus is with us always, even to the end of the age. E Ele está conosco todo esse percurso até o final dos tempos. Titus chapter 2 reminds us that our ministry in the home and discipling other women. E aqui em Titus 2, então, ele nos lembra que há uma forma de discipular mulheres e ser fiéis no nosso lar. When this ministry is done in light of the gospel, quando esse ministério ele é exercido à luz do evangelho, this is a ministry that can shake the gates of hell. Isso é um ministério que pode abalar os portões do inferno. What a tremendous privilege we have. Que privilégio tremendo nós temos. In discipling women through our home managing. Ao discipularmos outras mulheres através da nossa forma de gerenciar o nosso lar. Making disciples of Jesus. Fazendo discípulos de Jesus. For His glory in all the earth. Para a sua glória. Let's pray. Vamos orar. God, thank you for calling us out of darkness into light. Deus, muito obrigada por nos chamar das trevas para a luz. Indeed, we are waiting for our blessed hope. E por ser a nossa esperança. We cannot wait to see the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Não vemos a hora de contemplarmos a glória de Cristo Jesus. We will see Him with our eyes. Nós vamos vê-lo com os nossos olhos. Oh God, help us to minister in this world now. Ó Deus, nos ajuda a ministrarmos neste mundo agora. So the people in our home and the people who come to our home. Para que as pessoas que venham à nossa casa ou que vivem na nossa casa will see the glory of Jesus with the eyes of their heart. Vejam a glória de Jesus
no nosso coração. And together one day we'll see him together with our eyes. Porque um dia nós sabemos que nós vamos nos ajuntar e vamos vê-lo com os nossos próprios olhos. Make us a people who are zealous for these good works. Capacite-nos para que nós sejamos bem equipados nessa boa obra. And we'll serve you with the strength that you supply. E nós os serviremos com a força que o Senhor nos provê. God bless these women in this ministry. Ó Deus, abençoa essas mulheres neste ministério. In Jesus' name we pray. E em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.